Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero te perguntar qual é o propósito da sua vida. Qual é o seu propósito? Se você parar para pensar, você pode ter propósitos na área financeira, pode ter na área profissional, pode ter propósitos nos seus relacionamentos, na sua família, para crescimento, para viagem, muitas coisas você pode ter propósitos. E o que você tem feito para alcançar esses propósitos que você tem no seu coração? Quais são os propósitos que você tem em relação a Deus? Qual é o seu nível de comprometimento com os propósitos que você tem naturais e espirituais? Hoje nós vamos falar sobre isso, porque quando nós temos propósitos e os nossos propósitos, nós alinhamos ele com o plano e o propósito de Deus, esses propósitos eles vão dar certo sim. E às vezes a gente não sabe nem que a gente tem um propósito, mas Deus coloca na nossa vida um determinado dom, um determinado talento, e isso daí faz com que nós venhamos utilizá-lo para o plano de Deus na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E eu vou te dar exemplos disso. Um exemplo que eu vou te dar é de Pedro, e na verdade são 4: Tiago, João e André. Esses são 4 pescadores. Deus deu habilidade a eles para pescar, para jogar suas redes no mar e ali trazer peixes. E eles não sabiam que eles seriam usados nesse mesmo dom para a obra de Deus. E o Senhor, quando o Senhor passa por eles, o Senhor os chama e fala assim: olha, eu agora vou te fazer pescadores de homens. E eles deixam de pescar peixes e começam a pescar, homens, ou seja, anunciando a palavra do Senhor e trazendo isso, essa mensagem para o coração de pessoas perdidas, para que elas venham a ser pessoas que conheçam a Cristo, o que naquela época era poucas pessoas que conheciam. Muitos ouviam falar, mas conhecer, eram poucos. Porque uma coisa é nós ouvirmos falar do Senhor, outra coisa é nós conhecermos o Senhor. Porque quando nós o conhecemos, nós andamos na palavra dele, nós andamos de acordo com o propósito dele, nós caminhamos com ele. E esses homens, eles ouviram o Senhor, eles conheceram o Senhor e começaram a caminhar rumo ao propósito de Deus de acordo com o talento que eles tinham. Também tem mais. Se a gente parar para prestar atenção, nós vamos ver que Davi, enquanto menino, ele guardava as ovelhas do seu pai, no rebanho do seu pai, e ali ele matou urso, ele matou leão, porque ele defendia aquelas ovelhas. E o Senhor o chama para fazer a mesma coisa. Vai chamá-lo para que ele, na mesma intensidade, no mesmo ímpeto que ele tinha de defender aquele rebanho, também ele defendesse o povo de Deus. Então ele se torna rei e ele vai cuidar do povo de Deus. E o Senhor, ele faz isso com as nossas vidas. Nós precisamos entender quais são os chamados que Deus tem para nós, para que nós venhamos alinhar nossa vida, porque tudo se torna mais fácil e garantido. Então, tem sido o nosso propósito? Se o nosso propósito é apenas matar ursos e leões e ficar só assim, nós vamos passar a vida inteira cuidando de rebanho. Se o nosso propósito é apenas lançar redes e pegar peixes, nós vamos passar a vida pegando peixes. E frustrados, porque vai ter momento em que eles vão pescar e eles não vão pescar absolutamente nada. Somente quando o Senhor fala com eles, lança suas redes do lado direito, que eles lançam, que eles vão conseguir pescar. E a nossa vida não é diferente. Nós precisamos entender qual é o plano de Deus para a nossa vida e alinhar nosso propósito nesse plano do Senhor. Porque uma vez que nós alinhamos o nosso plano direto a esse propósito do Senhor, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger e Ele vai fazer com que nós venhamos alcançar o que nós tanto queremos. Mas isso tem que estar alinhado. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor para que nossos planos, os nossos propósitos estejam alinhados com a vida dele. Nós não nascemos simplesmente para ser figurantes nesse mundo, mas nós nascemos aqui para fazer opção pelo Senhor, andar no caminho dele e depois nós vivemos na eternidade com ele. Então, essa é a minha pergunta para você. Qual tem sido o seu propósito? Seu propósito está alinhado com o propósito de Deus?
E se não está, busca no Senhor a compreensão, o entendimento de como o Senhor quer que você viva, como que você quer que você trabalhe, como Ele quer que você se comporte, né? Quais são os seus procedimentos, porque assim você vai ter a garantia dEle. Assim a mão dele vai estar sobre você te protegendo. Nunca esqueça que o Senhor do alto do seu trono, os olhos dele está nos contemplando. Cada um de nós. Por isso nossas vidas precisam ser alinhadas ao plano e ao propósito do Senhor. Amém? Essa é a minha mensagem para você hoje. Que você veja quais são os seus propósitos, realinhe seus propósitos se necessário, para que você agrade o coração de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.